Hola, querido espectador, antes de comenzarmos esa jornada emocionante y cheia de revelações, quiero te convidar a se inscrever no canal. Deixar o seu like y comentar aquí en Baixo o que me esteto con esa historia. Seu apoyo es esencial para que continuemos trazendo conteúdos impactantes como este. Ella, prepare o coração, porque vamos a conocer dos personajes más intrigantes e inspiradores das escrituras. Jo. Y una historia que atraviesa séculos, repleta de dor, fe inabalável y respuestas divinas sobre el sufrimiento humano. Foi acentuada apresentado nas escrituras como un homem justo, íntegro y temente a Deus. Ele vivia na terra Deus, que, segundo estudiosos, ficava possivelmente na região da Arábia ou Edom, ao sul de Israel. Jo era respeitado, rico y cercado de uma grande familia. A Biblia descreve que ele era o maior de todos os do Oriente, possuindo milares de animais, servos y filos, mas o que mais chamaba atenção em Jo não era sua riqueza e sim sua piedade. Ele constantemente intercedía por seus filos, oferecendo sacrificios en favor deles, caso tivesen pecado en seus corazoes. A figura de Jo ja desperta curiosidade desde o inicio por causa de sua posição privilegiada, tanto espiritual quanto material. Ele representa o modelo ideal de homem justo do Antigo Testamento. Segundo alguns teólogos, a historia de Jo pode ter ocorrido durante a época patriarcal contemporánea a Abraão, Isaac y Jacob, dada a estrutura familiar y os costumes mencionados no libro. Isso nos ajuda a comprender a profundidad de seu relacionamento con Deus, que era baseado en temor, reverencia y confianza total. Más que realmente era ese homem, além do que as palabras contan, Jo era, en esencia, un adorador genuino. Un homem que buscaba agradar a Deus en tudo. Ele não era perfeito, mas a sua sinceridade diante do Senhor era auténtica. Esa integridade é acentuada a base de tudo o que está por vir. E acentuada exatamente isso que desperta o interesse no seu ataque que se segue. É acentuada importante. Entender que o libro de Jo não é acentuada apenas uma biografia, mas uma obra teológica e poética que trata de temas profundos, o sofrimento do justo, a soberania de Deus. A fé en meio a grave dor e o propósito divino por trás das provações. Muitos estudiosos acreditam que o livro foi escrito para ensinar que o sofrimento não é acentuada sempre resultado do pecado, contrariando ideias comuns da época. E Jo se torna, então, o exemplo máximo desse dilema existencial. Neste capítulo, vemos como a história de Jo começa de maneira gloriosa, un homem admirável, íntegro, respeitado y abençoado. Mas tudo isso está prestes a ser testado de maneira inimaginável. E o que vemos a seguir é acentuado o começo de uma das mais dramáticas narrativas da Bíblia. O segundo capítulo do livro de Jo nos leva a um cenário extraordinário e uma reunião celestial. Os filhos de Deus, uma expressão que muitos estudiosos interpretam como seres celestiais ou anjos, se apresentam diante do Senhor. Entre eles está Satanás. É acentuada nesse momento que Deus chama atenção para a fidelidade de Jo, dizendo: observaste o meu servo Jo, porque ninguém na terra semelhante a ele. Jo 1:8. Essa cena é acentuada e impactante. Deus, o Criador de todas as coisas, se orgulha de Jo diante das hostes celestiais. Mas Satanás, o acusador, não aceita isso. Ele desafia a integridade de Jo, sugerindo que a fidelidade dele é acentuada apenas resultado das bênçãos que recebe. En outras palabras, Satanás afirma que Jo é acentuada fiel porque tem tudo riquezas, filos, saúde. E então propõe que, se tudo isso lhe for tirado, Jo amaldiçoará a Deus. É acentuada o início de uma prova de fogo. Deus, soberano e onisciente, permite que Satanás toque en tudo o que Jo tem, mas não em sua vida. Es de tal acentuada esencial, mesmo diante do mal. Deus estabelece limites. Ele continua no controle, ainda que permita que o sofrimento entre en cena. Es momento levanta questões profundas sobre o livre arbítrio, a soberania divina e o papel do mal no mundo. Es diálogo entre Deus e Satanás é acentuada dos pontos mais misteriosos de toda a Bíblia. Ele nos faz refletir sobre como Deus pode usar até mesmo a oposição espiritual para cumprir seus propósitos. Não há nada fora de seu alcance, e ao permitir que Jo seja provado, Deus não está sendo cruel, está revelando ao mundo o poder da fé verdadeira. A partir desse momento, a vida de Jo mudará drásticamente. Tudo aquilo que le possuía comenzará a ser tirado, e ele será submetido a uma série de provações que desafiarão a sua fé, mas sua própria existência. E, ainda assim, ele manterá sua postura de adorador. As provações de Jo começam de maneira abrupta e devastadora. En un só dia, ele recebe 4 mensageiros, cada trazendo notícias terríveis. Primeiro, os sabeus atacam e roubam seus bois e jumentas, matando os servos que estavam com eles. Enquanto o primeiro ainda falava, o segundo chega relatando que fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. O terceiro mensageiro anuncia que os caldeus formaram 3 bandos, levaram seus camelos e mataram mais servos. E como se não bastasse, o quarto mensageiro chega com a notícia mais dolorosa de todas.
Yuma grande ventaña derrubou a casa onde seus filos estaban reunidos y todos morreram. A cena de acentuada quase inacreditável. Jo. Un momento íntegramente a Deus, BSU a vida desmoronar, diante de seus solos, sem sequer ter tempo para respirar entre Yuma tragedia e outra. A narrativa é acentuada construída para causar impacto lhe consegue, o que qualquer un de nós faria en tal situação, entrar en desespero, revoltar-se, gritar contra os seus, mas a resposta de Jo é acentuada a Yuma das declarações mais profundas de fé já registradas. Nusa e dovente de mina mai, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jola 1:21, essa atitude desafia a lógica humana. Como alguém pode louvar a Deus depois de perder absolutamente tudo? Jo nos ensina que a verdadeira fé não está baseada no que temos, mas em que Deus é acentuada. Ele compreendia que tudo o que possuía vinha do Senhor, e, mesmo em meio a grave dor extrema, ele se recusava a amaldiçoá-lo. Isso revela a profundidade de SU, a espiritualidade e o nível de SU a comunhão com Deus. O sofrimento de Jo não é acentuada apenas material, mas profundamente emocional. Ele perde seus bens, seus funcionários e seus desfilos, 7 homens e 3 mulheres, para um momento do Oriente que valorizava tanto a descendência e herança familiar. Isso era devastador. E ainda assim, Jo não se desfaz em revolta. Ele rasga as vestes e se prostra em adoração. Es gesto, simbólico y cheio de significado, mostra que seu compromiso con Deus está acima de cualquier benção ou desgraça. Este capítulo encerra con uma frase que erizuma grandeza de Jo, en tudo isso Jo não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma, Jola 1:22. A primeira grande prova foi vencida, mas ainda havia muito por vir. E o inimigo, vendo que Jo permaneceu fiel, preparou um novo ataque, desta vez mais íntimo, mais pessoal, mais doloroso, mesmo após perder todos os seus bens. Seus filhos, Jo permaneceu fiel a Deus, e isso não passou despercebido no plano espiritual. Satanás, ao ver que essa é a primeira tentativa de abalar a fé de Jo, falou. Propõe uma segunda provação. Ele argumenta diante de Deus que o ser humano entregaria tudo para salvar a própria pele. Assim, Deus permite que Satanás toque no corpo de Jo, mas com uma condição, a vida deve ser poupada e acentuada em tal que começa uma das cenas mais intensas do Antigo Testamento. Jo é acentuada acometido por úlceras malignas que cobren todo o seu corpo, desde a planta 2 pés até o alto da cabeça. A dor física é acentuada e insuportável. Jo se senta em cinzas e uma demonstração de profundo luto e humilhação. E usa um caco de cerâmica para secosar la única forma de aliviar mínimamente o sofrimento. A figura de um homem coberto de feridas, isolado do convívio social, em meio cinzas, é acentuada ao mesmo tempo comovente e simbólica. Nespantou, até a esposa, tomada pelo desespero, se volta contra ele e diz, ainda retén tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jolas 2:9. A frase de la acentuada un grito de dor e incredulidade, fruto da tragedia que também afetou a vida. Porém, Jo, mesmo em a condição deplorável, responde com firmeza e sabedoria, falas como Yuma doida. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos também o mal? Jolas 2:10. E mais uma vez, Jo não peca com seus lábios, es momento, marca uma virada psicológica profunda na história. Jo não sofre apenas perdas externas, mas também a solidão interior. A esposa não o compreende, seus filhos não estão mais vivos, e a dor é acentuada tão grande que nem palavras se lhe restam. É acentuada nesse silêncio que começa a verdadeira batalha espiritual não contra Satanás, mas dentro de si mesmo. A fé, antes firme em meio aos vencifilos. Ella precisa resistir no meio da escuridão ou da alma. A doença de Jo é acentuada mais do que uma condição física. Ela representa o colapso total de um homem. Ele está quebrado por fora e prestes a ser abalado por dentro. Ainda assim, a Bíblia faz que está ao registrar que em tudo isso Jo não pecou com seus lábios. Jolas 2:10. A fé de Jo não é acentuada rasa, é acentuada profunda como um poço que, mesmo no deserto, ainda encontra água. A história, porém, ainda não terminou. Amigos chegam, e com eles virão novas provas não físicas, mas teológicas, emocionais e espirituais. Após dias mergulhado em dor e silêncio, Jo recebe a visita de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. Eles vieram de terras diferentes e se encontraram como propósito de consolarlo. Quando avistam Jo delante, mal conseguem reconhecerlo. O sofrimento havia desfigurado não apenas seu corpo, mas também sua presença. Em um gesto tocante, rasgam suas roupas, lançam pó sobre suas cabeças e se sentam com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Sem dizer uma só palavra, pois viram que sua dor era muito grande. É silencio inicial e acentuada poderoso. Representa respeito, empatia e a profundidade da tragédia. Nenhuma palavra seria suficiente para expressar o aliviar o que Jo estava
Sentindo e acentuada como seus amigos reconhecen que, naquele momento, qualquer fala seria pequena, diante do sofrimento gigantesco dejó, 7 días de silencio, un número bíblico que simboliza perfeição, mas aqui também traduce intensidade do luto. No entanto, el silencio eventualmente se quebra y cuando os amigos comienzan a falar, o tom muda, en vez de cansolo, las palabras se transforman en julgamentos. Elifaz se acentuado primero a falar, sugerindo que o sofrimento dejó e acentuada resultado de algún pecado oculto. MSO avisado teológica tradicional, Deus é acentuada justo, por tanto, se alguém me está sofrendo, é acentuada porque fez algo errado, bildade e sofar, seguemo mesmo raciocinio, cada uma grave sua maneira. Pressionando-o a confessar pecados que ele não cometeu. Essa abordagem revela um erro teológico como muy perigoso, asociar automáticamente sofrimento a culpa. Os amigos de Jó não comprendían que o sofrimento, veces, é acentuada permitido por Deus com propósitos maiores do que a mente humana pode entender. Jó, por ese ves, se ve encurralado no apenas pela dor física, mas segue también por acusações injustas vindas de quem debería ser apoyo. Ele começa a questionar, a lamentar, a desejar nunca ter nacido. A pesar de tudo, Jó não amaldiçoa a Deus. Ele clama, debate, lamenta. Mas não abandona sua fé. Ele mantém sua integridade diante dos homens e diante do seu. Nesta pantuda narrativa, vemos não só a profundidade do sofrimento humano, mas também o desafio de sustentar a fé diante de incompreensão e do julgamento. O verdadeiro teste de Jó não é acentuada apenas físico, mas existencial e espiritual. E o diálogo com os amigos apenas começou, depois de ouvir as palavras de Elifaz, que o acusaba indiretamente de ser culpado por seu próprio sofrimento. Jó finalmente rompe o silencio como un discurso forte y comovente. Sua fala não é acentuada apenas de uma defesa pessoal, mas un grito da alma de un homem ferido que se sente traído não apenas pela vida, mas pelo próprio Deus. Ele começa dizendo que, se sua dor pudesse ser pesada em uma balança, ela superaria a areia dos mares, e uma metáfora poderosa para mostrar que seu sofrimento era incalculável e insuportável. Jó não nega a Deus, mas expresa com honestidade o quanto se sente esmagado. Ele diz que os dardos do Todo-Poderoso estão cravados nele, que seu espírito bebe do veneno divino. Suas palavras não são de blasfemia, mas de profundo desespero. Ele deseja a morte não porque perdeu a fé, mas porque sente que sua existência se tornou insuportável. Seu clamor é acentuada sincero, vindo do coração de que já perdeu tudo filos, saúde, bens, amigos, ligue enfrenta o humilhação do julgamento dos seus semelhantes. Ele dirige sua fala também aos amigos, repreendendo-los com firmeza. Jó compara ribeiros de aguas que secam quando mais se precisa deles. A presença deles, que antes parecia cansolo, ege o faz sentir-se ainda mais socino. Eles vieram para ajudá-lo, mas suas palavras são como vento, vazias de misericórdia e cheias de dureza. Jó sente que, em vez de ser um apoio, tornaram-se seus acusadores mais um peso a carregar em meio a grave sua aflição. Contudo, mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó mantém um traço admirável, ele se recusa a abandonar sua integridade. Não mente para agradar. Não confessa pecados que não cometeu apenas para calar os amigos. Ele quer entender, quer que Deus responda, que revele o motivo de tamanho sofrimento. Sua luta não é acentuada apenas como os amigos, mas como o próprio silêncio de Deus. Jó não compreende, mas permanece en busca de esa acentuada fuerza de sua fé. Este capítulo revela un aspecto humano y espiritual profundamente comovente. A fé pode coexistir como sofrimento, como dúvida y até como desespero. Jó não é acentuada un homem perfeito porque nunca sofre, mas porque, mesmo sofrendo até o limite, não trae a verdade em sua consciência. Ele é acentuada a voz de todos que já passaram por tribulações e se perguntaram por que, Deus. Sua história é acentuada e uma ponte entre o seu e o chão árido da dor humana. Depois da dolorosa resposta de Jó, entra em cena o segundo amigo, Bildade, Osbita. Se Elifaz había falado com base em visões e experiências espirituais, Bildade é acentuado o representante da tradição religiosa rígida, daqueles que acreditam que Deus é acentuada sempre justo e por isso, se alguém sofre, é acentuada porque está colhendo o que plantou. Sua abordagem é acentuada ainda mais dura que a de Elifaz. Sem rodeios, ele sugere que os filhos de Jó morreram porque pecaram e uma afirmação cruel que revela o peso do legalismo religioso da época. Bildade apela ao passado, a grave sabedor e a dos antigos. Ele diz que os justos nunca são destruídos e que os maus são sempre punidos. Para ele, a vida é acentuada simples, quem obedece prospera, quem desobedece sofre. Não há espaço para excessões, para o mistério, para o sofrimento dos inocentes. Com essa visão, ele fere profundamente o coração de Jó, que se vê não apenas em ruína física e emocional, mas também acusado injustamente por quem diz ya ser amigo. Jó, por esse vez, responde com amargura, mas também com firmeza.
Ele reafirma que es enduada inocente y que es buas palabras na usado contra Deus, más contra a situação incomprensível que vive. Ele comienza a levantar uma questão que ecoará por toda a Biblia, porque os justos sofrem. Jonao está negando a justiça de Deus. Mas está dizendo que a vida é enduada mais complexa do que as regras da religião conseguem explicar. Ele pede que Deus o escute, que oveja, que o justifique. Esse embate entre Jo e Bildade representa dos pontos centrais do livro, a luta entre a fe viva e a religião fría. Jo representa o coração quebrantado que clama a Deus em sinceridade. Bildade representa o discurso dogmático, inflexível, que prefere acusar a coler, que prefere condenar a consolar. ¿Cuántas veces, en momentos de dor, pessoas ao nosso redor repetem o mesmo erro de Bildade, tentando encontrar culpa, quando deberíamos oferecer ombro e silêncio? Esse capítulo nos ensina que nem toda resposta religiosa é acentuada correta, mesmo quando vem embalada de boas intenções ou textos antigos. Jo começa a sinceridade, começa a desconstruir a ideia de que todo sofrimento é acentuada castigo. Ele abre espaço para uma nova forma de fé, e uma fé que não depende de recompensas imediatas, mas que permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. E uma fé que enfrenta o silêncio de Deus com coragem e lágrimas. Eliezer Tzofar, o Namatita, o terceiro amigo de Jo, Elifaz representava a voz da experiência espiritual e Bildade a tradição religiosa rígida. Zofar personifica o julgamento impiedoso e direto. Ele não tem paciência para a dor de Jo. Suas palavras são cortantes como espadas. Ele insinua que Jo merece até mais castigo do que já recebeu. Para Zofar, o sofrimento de Jo é acentuada e uma demonstração clara de que há pecado oculto. E, pior, ele exige arrependimento imediato. Zofar repreende Jo por ousar questionar Deus. Ele diz que Deus é acentuada tão sábio e insondável que o homem jamais poderá entenderlo. Embora haja verdade en suas palavras, o tome a motivação, são errados. Zofar não está tentando consolar ou ajudar, está acusando e pressionando. Ele insiste que, se Jo se purificasse de seus pecados, sua vida voltaria a grave prosperidade. É acentuada discurso baseado na teologia da retribuição imediata. Faça o bem, receba o bem, faça o mal, cola o mal, mas será mesmo assim? Jo responde com dor e revolta. Ele reconhece a grandeza de Deus, mas insiste em sua inocência. Ele sente que está sendo tratado como inimigo por Deus, mesmo tendo vivido em retidão. Em meio a grave sua resposta, Jo oferece uma das reflexões mais profundas de toda a Bíblia. Quem poderá trazer o puro do impuro? Ninguém. Jonas 14:4. Ele está falando sobre a condição humana marcada pela fragilidade, pela limitação, pela incapacidade de se justificar totalmente diante do Criador. Esse capítulo revela mais uma camada da dor de Jo. Não apenas o sofrimento físico e a perda, mas a soledade espiritual diante da incompreensão de seus amigos. Eles deveriam ser apoio, mas ao peso. Eles deveriam ser bálsamo, mas ao ferida. Jo clama por uma audiência com Deus, por uma explicação, por juízo justo. E, nesse clamor, ele nos representa. Quantas vezes pedimos respostas no meio da dor, mesmo sem entender os caminhos de Deus? Zofar nos ensina, negativamente, o que não fazer diante da dor alheia. Não julgar, não pressionar, não se colocar no lugar de Deus. A história de Jo é acentuada um alerta poderoso contra o legalismo e o orgulho religioso, porque nem toda verdade é acentuada para ser dita no momento da dor, e nem toda explicação teológica serve de consolo. Às vezes, o silêncio e empatia são mais sagrados do que 1000 sermões, diante das acusações duras de seus amigos e da ausência de respostas divinas. Jo mergulha em uma crise existencial profunda. Ele começa a refletir não apenas sobre sua dor pessoal, mas sobre a condição humana diante da grandeza e do mistério de Deus. Nesse momento, sua fala se torna quase salmo de angústia, de homem que tenta entender o incompreensível. Jo reconhece que Deus é acentuado grandioso, justo, poderoso e insondável. Ele diz, como o homem pode ser justo diante de Deus? Jonas 9:2. Essa pergunta ecoa não apenas em sua história, mas em toda a teologia cristã futura. Jo sabe que, mesmo que faz completamente inocente, ainda assim não teria como contender com Deus. Ele sente-se pequeno, frágil, como poeira diante do vento divino. Essa percepção da grandeza de Deus o leva a uma conclusão: o homem precisa de alguém que interceda por ele. E aqui ser dos momentos mais proféticos do libro. Jo clama por árbitro, mediador entre ele e Deus. Ele diz, não há entre nós árbitro que pone a mão sobre nós ambos. Jonas 9:33. Este versículo acentuada clamor por algo que ainda não havia se revelado completamente, a necessidade de redentor, de alguém que compreenda a dor humana e a santidade divina ao mesmo tempo. Jo está, sem saber, profetizando a vinda de Jesus Cristo naquele que seria o mediador entre Deus e os homens. Segundo o Novo Testamento, este capítulo nos mostra que, até no meio do sofrimento, Deus está plantando sementes de esperança futura.
Honao te más respostas, más ele tem yuma indvisao profunda, sou un mediador poder ya restaurar a comunao entre homem e Deus. Ele ainda não conhece o nome desse mediador. Mas anseia por ele, com toda esse o alma ferida. O capítulo 9 acentuada, por tanto, un marco. Acentuada cuando Jodexa de apenas se defender diante dos amigos y pasa a buscar yuma resposta directamente de Deus, ainda que não comprenda os caminos do Altísimo. Ele não perdea. P. Más transforma ese uador emorazao, ese ua agonia en Clemer. Es Clemer e acentuada ta humano, tao real, que resoa en todos nos, quem, senao Deus, pode entender plenamente nosador, y quem, senao un mediador divino humano, poder ya nos justificar, nest pantuda narrativa. Cojano fala meis con seus amigos, mas se dirige directamente a Deus, con coraje mi sinceridad de dolorosa, seu tome acentuada de desabafo, de alma cansada. Ele abre seu corazao, não com blasfemia, mas como un desejo ardente de comprenderos. Caminos do Altísimo. Ele começa a fazer perguntas profundas, existenciais, ¿por qué me formaste, para depois me destruir? Jolas 18. Jo se sente como un vaso moldado con cariño, mas que ege está sendo quebrado. Ele lembra que Deus o formou desde o vente. Cuidou de seu crescimento, deu-lhe a vida ali, mesmo assim, ege o entrega a grave dor. Esa tensao entre a criação amorosa de Deus e a experiencia do sofrimento humano é acentuada a dos temas mais profundos deste libro. Ele chega a perguntar, é acentuada bam. Para te oprimires, desprezares a obra de tuas maos? Jolas 13. Jo não está acusando Deus, mas buscando un sentido para tudo o que está pasando. É acentuada un momento tentando conciliar esse ua fe com esse uador. E é acentuada isso que torna esse ua historia tão universal, que nunca olhou para o seu e perguntou por quê. Neste capítulo, Jo nos ensina algo precioso, Deus naos e ofende com a sinceridade de un coração quebrantado. Ele não espera orações perfeitas, mas reais. Jo nos mostra que podemos, sim, abrir a alma diante do Criador, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. O libro de Jo não termina en sofrimento. Depois de toda a dor, humilhação e silencio, Deus finalmente fala. E quando Deus fala, tudo muda. Ele responde a Jo não com explicações humanas, mas com perguntas que revelam a grandeza divina e a limitação humana. Deus mostra que há muito mais acontecendo nos bastidores do universo do que conseguimos entender. Jo, então, se cala e sereno. Ele diz, antes eu te conheço já só de ouvir falar, mas ege aos meus solos te veem, Jo 42:5. Essa é acentuada a verdadeira transformação. Jo não recebe todas as respostas, mas recebe uma nova visão de Deus. E isso basta. Deus restaura a sorte de Jo. Ele recebe o dobro de tudo o que tinha perdido. Seus amigos ao reprendidos. E Jo intercede por eles. Ele tem novos filhos e acentuada honrado, e vive mais 140 anos em paz. Mas mais importante que a restituição material, Jo sai dessa história com uma fé amadurecida, purificada, profunda. Essa história não é acentuada apenas sobre sofrimento, le acentuada sobre como Deus pode usar a dor para revelar que me le acentuada, sobre como o sofrimento pode ser un camino de revelação. Jo nos mostra que é acentuada possível manter a fé mesmo quando tudo desmorona, e que Deus nunca deixa de estar presente. Mesmo quando está en silencio. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar o seu like, comentar o que mais te impactou e, claro, se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas profundas como essa. Aqui, cada vídeo é acentuada. Feito com muito carinho, estudo e oração para te inspirar, fortalecer e te fazer refletir. Ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e até o próximo vídeo.